Meus amados irmãos e amigos, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vou trazer aqui uma palavra sobre cristologia. Esta palavra de Deus, ela é uma mensagem baseada numa apostila de bacharel em teologia, e que através desta apostila nós vamos aprender muito a palavra de Deus. Bacharel em Teologia Livre, diz aqui, a apostila, ela tem um CNPJ e tem uma faculdade responsável por estes estudos. Embora eu tenha apenas o estudo livre, este material é autêntico. É um material que tem alguém que é muito profundo e responsável por ele. Meus amados e queridos irmãos, cristologia, a pré-existência de Cristo. Aqui fala em João, capítulo 17, versículo de número 5. Antes que o mundo existisse, antes da fundação do mundo, Jesus já existia. Aqui tem uma palavra grega, uma expressão grega, eipiautos, Jesus, amém, amém. Ego emin prim Abraham genestai ego emi. João 8:58, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Fala da existência do Senhor Jesus antes de Abraão, né? Os judeus, os hebreus questionavam muito sobre se Jesus era mesmo o Messias, se era filho de Deus, se era realmente o que havia de vir. E Jesus mostra que antes de Abraão ele já existia. Em Êxodo 3:14, né, fala aqui, o ego em mim, eu sou, refere-se a Deus, né? Em alguns aspectos, Jesus vai parecendo igual a Deus, né? Embora ele não teve, ele não questionou ser igual a Deus quando ele se fez carne e habitou entre nós. Ele era igual a Deus, mas se fez homem e morreu. Passou por todo o sofrimento que estava profetizado lá em Isaías 53. Aqui diz sobre ele, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, né? Versículo de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Né? Tendo bastante cuidado, porque em algumas versões fala Jesus, que é o Senhor, e o poderoso, fala que foi lhe dado todo o poder nos céus e na terra, mas tem versões que diz Senhor Deus, e aí muda, tirando desse o assunto cristologia para passar a falar do próprio Deus. Então temos que fazer a diferença também em alguns pontos. Cristo no Antigo Testamento, ele aparece de forma teofânica como o anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor apareceu a muitas pessoas no Antigo Testamento, no nascimento de Sansão e em outras ocasiões, lá no livro de Juízes. Aqui também mostra em Josué 5:14 que ele aparece de forma teofânica como príncipe, né? O príncipe do exército do Senhor.
Porém, como anjo, ele aparece em outras ocasiões. Na destruição de Sodoma e Gomorra aparecem 3 anjos, né? Primeiro um fica conversando com Abraão, depois 2 vão caminhando lá no sentido de Sodoma e Gomorra. Assim, ele aparece em forma angelical, ele se personifica. Aqui fala sobre a forma teofânica. Teofania, que é Teo, que é Deus, e Fanein, que é manifestar e mostrar. Nós vamos ver alguns símbolos teofânicos também, como o Cordeiro Pascual, por exemplo, de Êxodo 12. Aí, quando Israel vai sair do Egito, fala desta hora especial do Cordeiro, simbolizando Cristo que viria depois, né? Aí nós vemos em João 1:29, né? Que Jesus é o Cordeiro de Deus, João 1:28, 29. Ali você vai ver Jesus indo ser batizado e João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Existem muitas profecias acerca de Jesus. Deuteronômio 18:15, Moisés diz que Deus daria ao seu povo um profeta maior do que ele, né? Em Hebreus 3:3, Jesus é um profeta, Jesus é maior do que Moisés. Ele também é o rei que, embora tenha sido rejeitado pelos judeus, ele é rei. Em Jeremias 23:5-6, ele é sacerdote. Hebreus 8:3 e 7:21, que representa aqui a grandeza do seu sacerdócio, maior do que o sacerdócio arônico. Cristo, aparecem aqui algumas tipologias, né, no tabernáculo que Deus mandou Moisés levantar. Veja aqui, nesta cristologia aparece 4 colunas, que representam os 4 cantos da terra, 4 véus com suas colunas, que representam aqui os 4 evangelhos, em cores diferentes, né? Cores aqui vão aparecer púrpura, é a realeza, representa aqui o evangelho escrito por Mateus. Zacarias 9:9, Jesus, o rei dos judeus. Carmesim é sangue, né? O evangelho de Marcos, o evangelho de Jesus segundo Marcos, que é uma representação. Em Marcos Jesus é o servo sofredor. Isaías 53, todo o sofrimento de Jesus por nós. Nós vemos assim Marcos 10:45, Mateus 20:28, referências sobre Jesus, o servo sofredor. A cor de branco, né, linho branco, aqui representa pureza, justiça e santidade, né? Aonde Jesus é o filho do homem. Nós vamos ver aqui que Jesus vai aparecer como filho do homem. Fala em Zacarias 6:12, né? Perfeito. O primeiro evangelho é o de Mateus. Marcos, aqui vem Lucas, né? E Jesus, filho do homem, perfeito e justo. O azul celeste é o evangelho de João. Jesus, o Filho de Deus, né? O Verbo vivo. João capítulo 1 fala que Jesus é o Verbo que se fez carne. Então ele é o Verbo vivo. Nós vamos ver aqui o pátio do tabernáculo separava
o tabernáculo da congregação, né? Aparece aqui, Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, né? Se referindo a Israel, e hoje nós sabemos também que o pecado separa o homem de Deus, né? A partir do momento em que o homem peca lá no Éden, ele deixou de ter aquele contato pessoal com Deus, precisando assim de se tornar a ter aquela comunhão, e foi através do Senhor Jesus Cristo que nós voltamos a ter comunhão com Deus. Nós vamos ver aqui o altar. O altar é o sacrifício de Cristo na cruz, né? Jesus morreu ali, foi sacrificado como os animais da antiga aliança de Deus com Israel. Eles representavam um sacrifício, e aqui Jesus foi sacrificado por nós no alto daquela cruz, né? Tinha ali uma bacia de bronze que representa a palavra de Deus, revelando todas as coisas sobre nós, né? Como um espelho. A palavra de Deus mostra quem nós somos, o que nós fazemos, e quando o Espírito Santo toma uma pessoa na palavra, aí ela vai revelando durante um culto, durante uma oração, durante um momento em que estamos em comunhão, ali o Espírito Santo pela palavra vai revelando tudo que somos, o que dizemos e o que fazemos. Havia ali a mesa dos pães da propiciação, né? Eram 12 pães colocados representando as 12 tribos de Israel, e apontava para Jesus, o pão que desceu do céu, né? João 6, 48 a 58, Jesus ele diz em João 6, 48 a 58, Jesus diz que eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, né? Eu sou o pão vivo, né? Meus amados irmãos, esta é uma forma de mostrar que o alimento espiritual já está garantido. Jesus é o nosso pão que desceu do céu, né? Assim como Deus sustentou a Israel com o maná no deserto 40 anos, hoje o Senhor ele nos sustenta com a sua palavra, né? Jesus Cristo é a palavra de Deus que se fez carne, o pão vivo que desceu do céu. Louvado seja o nome do Senhor. O candelabro de ouro, né, ficava do lado esquerdo de quem entrava no santuário. Cristo, a luz do mundo, né? Em João 8,12 está escrito: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Então, meus amados irmãos, o mundo de hoje ele vive nas trevas, representa o pecado, a escuridão, as obras da carne, as obras malignas. E nós andamos na luz que é o Senhor Jesus, e que nunca devemos sair do caminho. Jesus Cristo, a luz que nos alumia até chegarmos aos céus. O Espírito Santo é o azeite para as lâmpadas. Aqui está, meus amados irmãos, um detalhe importante, que muitas vezes nós nos apegamos ao Senhor Jesus e à sua palavra, mas nos falta o azeite. O Espírito Santo é indispensável. Tanto é que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus prepara os apóstolos para continuarem pregando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus. Porém, ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, né? Até que vocês vão receber a promessa do meu Pai, a descida do Espírito Santo, que aconteceu cumprindo-se as promessas de Deus ali no dia de Pentecostes, né? No Antigo Testamento já haviam lá em Joel e em outros livros, Isaías, nos Salmos,
muitas promessas sobre a descida do Espírito Santo. E ele chegou no dia de Pentecostes e permanece conosco para sempre. O altar do incenso, nele se ofereceu somente incenso, né? O incenso é algo cheiroso assim. Antigamente se acendia um incenso no altar e ele solta um cheiro, né? Quando ele vai sendo queimado. Nós somos o bom cheiro de Cristo, né? E é o símbolo das orações, Apocalipse 8, 3 e 4, do louvor, Hebreus 13 e 15, sacrifício a Deus, 2 Pedro 2 e 5, né? Então assim nós vemos, meus amados irmãos, que na palavra do Senhor fala para nós oferecermos o sacrifício dos nossos lábios, que é o louvor. Nós devemos oferecer as nossas orações, levantar as nossas mãos orando ao Senhor para que Ele nos atenda, mostrando assim o nosso estado de santidade, né? Toda vez que a pessoa ia apresentar uma oferta ao Senhor, ele tinha que estar, ele era feito um processo de santificação, era feita uma santificação. Primeiro, tanto o sacerdote como as pessoas ofereciam o sacrifício por si mesmo. E estando santificados, eles poderiam agora terem os seus pedidos atendidos, recebidos, sendo abençoados e sendo assim, quando se fala do altar do incenso, significa que o homem já estava pronto para oferecer o que havia de melhor ao Senhor, que é o louvor, a adoração, a oração ao Senhor nosso Deus. A Arca da Aliança estava lá no tabernáculo, Êxodo 25, 10. Aqui o autor deste estudo diz que a arca é a base do trono de Deus, onde ele aparece ao sumo sacerdote uma vez no ano. Pode ser também símbolo da sua presença e habitação, né? Onde nós vemos aqui em João 1,14 que Jesus habitou entre nós, né? Em Mateus 28, 20, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim como a arca representava Cristo no Antigo Testamento, ele esteve desde o seu nascimento conosco até a consumação dos séculos, representando assim um cuidado. Uma coisa é ele chegar e sair, outra coisa é ele permanecer. E assim o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, ele está conosco, né? Nós estamos num momento como este, reunidos em nome do Senhor, aprendendo a sua palavra. Então assim ele está conosco, falando conosco. E ele não nos deixa em nenhum momento, ele ficará conosco até a consumação dos séculos, né? Na arca estavam as tábuas da lei, a vara de Arão e um vaso com maná, né? Hebreus 9 e 4. A lei representa Jesus, o verbo, a palavra de Deus. A vara representa os frutos do ministério de Jesus Cristo, Hebreus 5, 4. E o vaso é o pão, o vaso com maná, né? O maná é o pão da vida, né? O pão que desceu do céu. Assim, nós vemos, meus amados irmãos, que Jesus é a palavra de Deus para nós. E os frutos do seu ministério foram claros, apareceram durante toda a sua história, né? Quando ele começa a cumprir a lei de Moisés, ele já vai sendo a diferença entre ele e os outros era grande, porque toda a lei ia se cumprindo nele. Depois, o seu ministério, depois de batizado, apresentam inúmeros sinais, né? Comprovando ali que ele era o Filho de Deus, e assim poderoso para fazer obras inúmeras, né? João disse que se fosse colocar todos os sinais que ele fez, todas as obras, não tinha livro
que contasse, né? Também, pela palavra do Senhor, nós vemos que há 35 sinais escritos nos 4 evangelhos. Esses foram para que a nossa fé tenha uma firmeza, uma edificação, e vejamos que Ele tem todo o poder de continuar fazendo todas as coisas em nossa vida. Aqui lá no tabernáculo haviam 3 portas, né? Em João 14,6 ele disse: eu sou o caminho. No átrio tem uma porta. A primeira porta era o caminho. A segunda porta é um véu, fechava, separava os sacerdotes, rodeava. Os sacerdotes podiam entrar para ministrar, somente os sacerdotes. Então, é a segunda porta, né? Que a primeira porta representa o caminho, a segunda porta que separa o homem, ali já separa os sacerdotes. Jesus é a verdade. E a terceira porta separava o santo lugar do Santíssimo, e tinha o desenho de querubins, né? Que representam ali a vida. Jesus é a vida. Os querubins são sublimes e velam pela santidade de Deus e a sua glória. Então, assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essas 3 portas que tinham no tabernáculo são representativas, são símbolos que são chamados, em palavras como essa, estudos como este, são chamados de tipologia, né? Então, as 3 portas: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. A cobertura do tabernáculo, pele de golfinho, que aqui para proteger do sol, da chuva, e ela tinha uma cor parecida com a areia do deserto, né? Que demonstra que não há beleza e é muito simples, né? Assim também Jesus em Isaías diz que não tinha parecer nem formosura. Observamos assim a aparência desta cobertura de pele de golfinho. Jesus não tinha parecer nem formosura. Isaías 53:2. A pele de carneiro, tintos de vermelho, né? Em Gênesis 22:13, Isaac foi substituído pelo carneiro, né? Aqui Isaac no seu lugar. E em Lucas 22:41, 42, nós fomos substituídos por Jesus. Ao invés de nós morrermos, quem morreu em nosso lugar foi o Senhor Jesus. A pele de cabra fala claramente da substituição, Levítico 4:23, 27 ou 28, né? Uma oferta pelo pecado. Dependendo da ocasião, essa pessoa, a cabra aparecia no lugar do carneiro, né? Ou de outro animal, conforme a ocasião. Então, neste caso, é a substituição, oferta pelo pecado. Jesus se ofereceu por nós para que nós pudéssemos ter a vida eterna, o perdão dos nossos pecados. Isaías 51, Gálatas 3:13, a obra de Cristo por nós. O linho fino é a pureza e a justiça, em Levítico 16:4, né? Ainda há outras tipologias de Cristo, outras tipologias, porém, nós vamos deixar com essas que já foram faladas, e sabendo assim que Jesus nos substituiu em tudo, para que nós tivéssemos o perdão do Senhor, voltássemos a ter comunhão com Deus. Jesus, ele nos substituiu naquela cruz. A deidade de Cristo, né? Nós vamos ver aqui Isaías 43:10, Mateus 3:16, 17. Ele é trino e único
e Deus é único, né? Nós vamos ver aqui que não podemos confundir que Deus é Pai e que Jesus Cristo é seu Filho e que o Espírito Santo é a terceira pessoa, é separado, né? Então, nós devemos fazer essa separação quando falarmos na Trindade. Em Atos 2, a descida do Espírito Santo. Aqui em 1 Timóteo 2,5, Deus é único. Nós vemos assim que aqui é um único Deus, é um único mediador entre Deus e os homens. Aqui é em Timóteo 2,5. Né? Então nós vemos assim que não existe ídolo capaz de substituir ou de mediar entre Deus e o homem, né? Somente Jesus é mediador e somente Deus é único. Jesus Cristo, homem, ele é o nosso mediador. Em João 3:16, né? Deus, ele deu seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus e Nicodemos, né? Em determinada ocasião, João 3:2, e mostra que Nicodemos reconhece que Jesus é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz estes sinais se Deus não for com ele. Marcos 1:11, Deus confirma Jesus é seu Filho, né? Pedro disse em Mateus 16:16, está escrito também em Hebreus 1:5, né? Tu és o Filho de Deus, disse Pedro. E nós vemos quando o Senhor estava no Monte da Transfiguração, e o Senhor Jesus transfigurou-se e uma voz do céu disse: Tu és meu filho em quem tenho prazer. Também durante o batismo houve essa mesma palavra, né? Aonde quando o Espírito Santo desce sobre o Senhor Jesus, a voz do céu diz: Tu és o meu filho, este é meu filho em quem tenho prazer, né? Então, nós vemos assim a confirmação de que Jesus é o Filho de Deus, que veio para nos salvar. Interessante dizermos o que João disse, que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Está lá em João 3:17. Jesus está presente em todo lugar. E Mateus 28:20, Mateus 18:20, Marcos 16:20. Está presente aqui homens, tudo e praesso, é próximo ou presente, né? Então, em todo lugar, Jesus está presente. E essa expressão vem do latim. Então, Jesus sabe de tudo. Colossenses 2, os versículos 2 e 3, João 21:17 e Apocalipse 22, né? Fala de como ele sabe de todas as obras, de todas as coisas. Está lá no Apocalipse também. Em todas as igrejas que o Senhor doutrinou ali no Apocalipse, que ele falou, fala de como ele conhece as obras, de como ele sabe de todas as coisas, né? Jesus, ele é revelado pelo Espírito Santo, mostrando assim que conhece todas as coisas. Não significa dizer que ele é onisciente, mas que o Pai lhe mostra tudo, não lhe nega nada. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, Mateus 28:18, Efésios 1:20 ao 22, significa que
lá em Mateus diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, aonde você estiver, não... Eu estou passando uma situação difícil e tal, não se intimide de falar com o Senhor Jesus para resolver a sua causa. Não duvide do que Ele é capaz de fazer, não tenha medo, porque a palavra do Senhor diz que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então, às vezes nós oramos, e quando não oramos, o Espírito Santo ora por nós, e o Senhor Jesus, Ele vai fazer todas as obras, tudo o que é necessário para nós, né? O nosso Pai Celestial concederá tudo que for pedido em nome do Senhor Jesus, né? Então, temos que passar pelo Senhor Jesus. Em todo caso, nas nossas orações, temos que clamar, pedindo em nome do Senhor que Ele faz todas as coisas em nossa vida. Fala aqui da eternidade do Senhor Jesus, João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 17:5, João 8:58, Isaías 9:6, mais conhecido nosso, que fala que Ele é o Pai da eternidade. Então, assim como Ele é o Pai da eternidade, significa que Ele tem esse atributo com Ele de ser eterno. O sustento de todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas. Hebreus 1:3, Colossenses 1:17, Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Ele ressuscita, Ele tanto ressuscitou como ressuscita dos mortos, né? Dentre os mortos. João 6:40, João 11:25. Mostra que Ele ressuscita dos mortos. E nós vemos que Ele ressuscitou Lázaro, Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, e muitas coisas têm acontecido. Uma certa vez eu orei por uma pessoa que estava quase já virando os olhos, né? Como a gente diz, já morta mesmo, virando os olhos, e Deus ressuscitou ela. Assim, o poder do Senhor Jesus se manifesta na vida de quem Ele quer trazer de volta. Então eu e você, meus amados irmãos e amigos, podemos ser usados até para, em nome de Jesus, ressuscitar mortos. Jesus, Ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. É o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos. Em João 5:22, diz que o Senhor recebeu o poder de julgar a todas as coisas. O Senhor Deus lhe deu o poder de julgar todas as coisas. Ele é imutável, Hebreus 13:8, né? A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca mudou e nunca mudará. Ele é adorado em Hebreus 1:6, Apocalipse 5:12 e 14 fala sobre como Ele recebe adoração, e Ele é digno de toda honra, de toda glória, de ação de graça, de louvor. Porque com o seu sangue, a Bíblia diz que Ele comprou para Deus homens de todas as tribos, povos, nações. Jesus é Senhor e é Senhor dos senhores, o grego Kyrios, né? Senhor e Mestre. João 3 fala sobre Jesus é Senhor, aonde Jesus é Mestre, e também João, também em Filipenses 2:11 fala sobre Ele Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 17:14, 19 e 16. Então essas referências mostram Jesus mestre
e Senhor, né? Mostrando ali, logo em João, quando Nicodemos começa a conversar, diz que tu és mestre vindo da parte de Deus, né? Em Filipenses, Senhor dos senhores. Em Apocalipse, no seu manto e na sua coxa está escrito, né? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, Cristo é Senhor e Senhor dos senhores e mestre, né? Cristo é Filho de Deus, né? No grego, huios, né? Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então está aqui em João 3,16 que ele deu o seu Filho, né? Também, como já vimos lá na tentação de Jesus, que fala, tu és... ali fala, não é na tentação, fala no batismo de Jesus. Antes da tentação, fala no batismo de Jesus, este é meu filho. Então o próprio Deus fala que Jesus Cristo é seu filho, não deixando assim nenhuma dúvida, né? Porque muitos judeus antigos, hebreus, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus e se fazendo como Deus. Aqui falamos do nome de Jesus, em grego Ioque, e do hebraico Yeshua, Salvador ou salvação de Jeová. Então, Jesus é a salvação. Jesus aqui em Mateus 27:19, Lucas 23:41 e Mateus 27:4, Jesus é justo e Jesus não fez mal nenhum. Jesus tinha sangue inocente, portanto não deveria ser derramado, né? Judas pecou contra Jesus, fazendo que assim fosse derramado um sangue de alguém que não tinha cometido pecado. Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, embora ele fosse em forma de Deus, né? No grego isos, utilizado na geometria, são dois lados iguais, isósceles, né? Então, dois lados iguais, o Pai e o Filho são iguais, Jesus e o próprio Pai. Filipenses 2:6 é a referência onde o Senhor era em forma de Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele é nosso mediador, 1 Timóteo 2:5. Tem aqui uma referência sobre o reino de Cristo, né? Salmo 72, versículos 2-8, diz que ele reinará de mar a mar, né? E o seu reino não vai ter fim, será para sempre. Também Zacarias 14:9, Daniel 2:44. Nós vemos, meus amados irmãos, que Jesus, ele cumpriu tudo que estava na lei, ocupou todos os níveis nos diversos graus eclesiásticos. Na carta aos Hebreus mostra uma comparação entre Jesus e todos aqueles que passaram por todas as mesmas funções, né? Moisés, Arão, até mesmo os anjos, né? Foi comparado e mostrando que Jesus é superior a todos eles. Assim, essa breve mensagem com resumo da vida de Jesus, trazendo um entendimento de cristologia, né? Jesus é o nosso mediador, Jesus é o nosso salvador, Jesus veio, Jesus ele não pecou, Jesus é um sumo sacerdote capaz de nos socorrer, Jesus é a nossa libertação, é a nossa prosperidade,
Jesus é a nossa vitória, né? A tradução, a transliteração do nome Jesus é isso mesmo. É vitória, prosperidade, libertação. Depois eu vou trazer uma palavra transliterada do hebraico sobre o nome Jesus e vai mostrar todas estas coisas. Assim ficamos gratos a Deus por este resumo de toda essa matéria sobre cristologia e que vem orientando a nós sobre Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.